Vamos lá, então? Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao nosso webinar. Eu estou aqui com o Edson Silva, que é nosso especialista em soluções Microfocus, parceira da Indixa, de sucesso há longos anos, que fornece as melhores soluções para os nossos clientes e prospects. E hoje a gente gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre as novidades do software Data Protector e como ele pode ajudar a sua empresa. Edson, seja muito bem-vindo. Obrigado, Glenda. Queria desejar um bom dia a todos, agradecer à Indixa pelo convite e agradecer a todos pela participação. Esse webinar, ele foi dimensionado principalmente para atualizar aqueles clientes que já utilizam o produto, né? Caso também a gente sabe que temos pessoas que ainda não utilizam esse portfólio. Se porventura for necessário, depois nós podemos fazer uma apresentação mais personalizada para aqueles que ainda não conhecem. A gente procurou nivelar aqui, partindo do princípio que você já tem o produto e que você poderia usar melhor. Esse é o nosso objetivo, que você possa usar melhor o software, que você possa usufruir, né, daquilo que você já adquiriu, e o Data Protector ele vem sofrendo constantes atualizações, né? Então, a ideia aqui é falar um pouquinho do que o produto tem de novidade e como é que isso está alinhado com as demandas atuais. Eu não poderia falar do Data Protector sem inicialmente falar da Microfocus, né? A Microfocus é uma empresa que tem 40 anos, mais de 40 anos, ela está presente em vários países, ela está presente em quase 100 países, em quase 43 países, são 14 mil funcionários, uma empresa que tem um faturamento, uma receita anual de 4 bilhões de dólares. A nossa matriz fica em Newbury, na Inglaterra. E por que é relevante falar isso? Porque a gente tem um portfólio hoje diferenciado, é um portfólio abrangente, nós não produzimos nem comercializamos nenhum parafuso, nada de hardware. Nosso foco é produzir produtos de software. E o fato da gente ter esse foco, o fato da gente ter um portfólio grande, isso nos permite que nós criemos integrações entre esses portfólios e isso resulte, né, em uma alavancagem. Então a gente vai falar um pouquinho exatamente sobre isso durante essa apresentação. Um dos fatores de sucesso atualmente do Data Protector é ele estar inserido num ambiente onde nós temos outros produtos de software que permitem nós termos economias de escala, economias de escopo e temos uma visão unificada. A Microfocus é uma empresa, como eu falei, tem mais de 40 anos, ela nem sempre é reconhecida pelo seu nome, mas sim pelos seus produtos. Eventualmente você talvez não conheça com profundidade a Microfocus, mas certamente você já ouviu falar de COBOL, de Serena, de Borland, de Mercury, de Vertica. A Microfocus, o processo de crescimento dela é baseado em fusões e aquisições. Então, hoje, dentro do nosso portfólio, nós temos todas essas marcas, todas essas brands, né? Para que a gente possa entender a estratégia da Microfocus, nós temos 4 grandes pilares. E são os pilares que apoiam o cliente no que diz respeito ao desenvolvimento de aplicação. Essa parte de DevOps, estamos falando de esteira de teste, né? Estamos falando de apoiar quem faz o desenvolvimento, a parte de gestão de TI em ambiente híbrido, onde nós temos aí a gestão de ambiente hiperconvergente, a parte de segurança, o portfólio nosso de segurança é bastante grande, é bastante efetivo, soluções provadas em GDPR e totalmente compatíveis com LGPD, e a parte de Predictive Analytics. Analytics é um produto, mas também é um conceito que permeia todo o nosso portfólio. Nós hoje vamos falar especificamente do portfólio de IT Operations Managers, especificamente de Data Protection. Porém, essa parte de proteção ela é extremamente integrada com outros produtos da parte de ITOM. Então, aqui eu fiz uma pequena introdução do que era a Microfocus, ao mesmo tempo eu destaquei onde está inserido o Data Protector e como é que isso se alavanca, como é que isso resulta em benefícios para o cliente. Quando a gente fala em gestão de TI, né, hoje é impossível, praticamente impossível encontrarmos um cliente que não esteja pensando em nuvem pública, em nuvem privada.
E, na verdade, o que os clientes têm hoje é um ambiente hiperconvergente, esse ambiente é híbrido. Eu estou falando do ambiente de multi-cloud, né? Muitas vezes, para acelerar o go-to-market, muitas vezes prevendo uma redução no custo operacional, muitas vezes para atender a demanda do negócio, a hiperconvergência é uma realidade. Então, o cliente muitas vezes tem um ambiente que parcialmente está on-premise, né, dentro do seu data center, muitas vezes ele está no ambiente de nuvem, muitas vezes ele já está utilizando a visão de container, de microserviço, e isso afeta diretamente o ambiente de backup. E é disso que a gente vai falar hoje, né? Como é que o Data Protector se atualizou para atender esse tipo de demanda. Esse slide, ele explica o que é o Data Protector atualmente. Muitos clientes têm o produto, ainda estão usando a versão 9, que é uma versão suportada, porém, muito do que eu vou falar aqui, ele foi incorporado a partir da versão 10. A versão atual do produto é a 10.50. Ainda este mês de dezembro de 2019, nós vamos lançar a versão 10.60. E se o cliente estiver usando a versão nova, em algumas situações ele vai estar 15, 18 releases atrasado. Então, isso aqui reflete o que é o novo Data Protector, né? Então, quando eu falo em ambiente hiperconvergente, muitas vezes uma parte do meu ambiente não está no meu controle. Esse ambiente, por exemplo, eu estou fazendo backup armazenando na nuvem, ou estou fazendo backup num ambiente de nuvem, né? Eu tenho um servidor lá no Elastic. Isso impacta diretamente o meu ambiente de backup, porque a gente tem que ter um nível de segurança maior. Então, a gente, quando fala em segurança, o Data Protector hoje é compatível com os modelos mais rigorosos. A gente, diferente do passado, tem que trocar certificado. Quando a gente fala em padrões europeus, o Data Protector já é compatível com Common Criteria, né? Isso é legal porque muitas vezes eu estou, inclusive, indo para um ambiente de BaaS, Backup as a Service. E se eu não tiver um nível de segurança alto, eventualmente alguém não autorizado, né, pode estar fazendo um restore de um dado que é meu, porque eu estou compartilhando isso, essa infraestrutura com outros ambientes. O Data Protector permite, então, que um provedor tenha um ambiente de backup, que ele possa prover backup para outros como serviço e que isso seja seguro. E aquele cliente que mantém o produto, ele pode ter um nível de segurança hoje, que no caso de auditoria, principalmente por questões de LGPD, ele vai ter uma conformidade, né? Então, o nível de segurança hoje do Data Protector é muito maior do que na versão 9. Outra coisa que mudou um paradigma foi o REST API. O REST API permite que outras soluções interajam com o Data Protector por intermédio de uma API. Isso permite, por exemplo, que uma solução de aprovisionamento de serviço em cloud, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, ela requisite que o Data Protector crie sessões de backup sem interação humana, né? Eu posso ter um ambiente, uma infraestrutura, por exemplo, um HP SimpliVity, e eu posso querer fazer a gestão de hiperconvergência e eu não preciso ter a interação humana, né? Usando os mesmos conceitos que nos levaram a adotar a hiperconvergência, que é a simplicidade, essas soluções poderiam orquestrar o backup por intermédio desse REST API. Orquestração, então, é palavra-chave, subindo aqui um nível, né, nesse desenho. A orquestração permite que o Data Protector, a gente faça, então, um modelo, que a gente teste esse modelo e que a gente reproduza, quando eu crio um catálogo de serviço, eu determine, por exemplo, que eu quero para uma situação específica, um Windows Server 2016 com um Microsoft SQL 2014 e uma camada de backup com um determinado SLA. O meu SLA vai ser ouro nesse caso. Essa parte de orquestração vai permitir, então, que o Data Protector faça o aprovisionamento desse serviço de uma forma em segundos, ao invés de horas ou minutos, e sem a interação humana. Os volumes são grandes, o ambiente hoje é heterogêneo e complexo, não tem como eu não ter analytics no produto. O analytics hoje, ele permite que eu faça visões que são prescritivas, né, para saber se está tudo bem. Por exemplo, imagina que eu resolvi fazer o backup num ambiente de nuvem. Será que o meu provedor de nuvem
está provendo aquilo que nós contratamos e o meu backup não está sendo impactado? Ou o meu link de rede, até o fornecedor tem algum problema? Então, essa parte de prescritiva permite analisar o passado e identificar se eu tenho algum item que eu devia fazer uma remediação. Da mesma forma, eu posso, com o Analytics, fazer visões que são preditivas, né? Análises, por exemplo, da tendência de crescimento dos volumes de backup, analisar os prazos que eu estou fazendo para backup, gerenciar SLA. Isso permite, por exemplo, que eu defina um SLA e eu saiba antecipadamente que esse SLA não vai ser atendido. Por exemplo, porque está aumentando o volume do backup. Por exemplo, porque o ambiente de rede não está suportando. E aí eu tomo uma resolução de mudar o tier de backup ou aumentar a banda de rede. Então, isso mudou bastante, essa parte de analytics. A gente vai falar um pouquinho sobre isso no final. Quando você compra um licenciamento baseado no modelo, na edição premium, esses módulos de relatório e analytics, eles são integrantes. E a gente está lançando agora na versão da 60 a possibilidade do cliente que usa o modelo tradicional fazer uma aquisição desse módulo. Então, porque isso se tornou uma realidade, uma necessidade muito preeminente nos clientes, nós então vamos oferecer agora, na partir da versão da 60, a possibilidade de usar esse módulo Analytics para aqueles clientes que têm a versão tradicional. A gente vai fazer uma demonstração sobre isso, vai falar um pouquinho mais. Se houver interesse, procura o pessoal da Indixa, que eles são capacitados para fazer uma análise do que você quer e fazer uma proposição. Isso é muito legal, isso talvez seja o principal item no que diz respeito à gestão de SLA, à gestão de nível de serviço. Com relação à integração, o Data Protector tem muita novidade, a gente vai falar sobre isso um pouquinho hoje também. Suportamos MySQL, Postgres, DB2, Windows, Unix, Linux. Isso, quando eu falo suportar Linux, eu posso basear todo o meu ambiente de gerenciamento de backup, o gerenciador de backup, o Media Agent, todos eu posso basear em plataforma Linux. Isso me dá um benefício no que diz respeito a desempenho. Eu também sou compatível com o Open Source, então isso também me dá um benefício em relação a custo, né? No Brasil, a situação que a gente está vivendo hoje é uma realidade, os clientes nos pedirem soluções que sejam compatíveis com open source, né? Não só fazer o backup de um CentOS, mas poder instalar o produto em CentOS, instalar o Media Agent em cima de um CentOS, isso é perfeitamente possível, né? Ao mesmo tempo, usar bancos de dados como um Postgres, um MySQL, que pertence a esse nível de produto, que é a plataforma, esse grupo de produtos que são baseados em open source. No que diz respeito à replicação de dados, o Data Protector permite que eu crie um ambiente de data center, faça a replicação dos dados para um data center adjacente, ou faça a replicação dos dados para a nuvem, que é uma coisa que a gente vai falar bastante hoje, e que eu tenha a capacidade de fazer a gestão de backup de escritórios remotos. Então, isso é perfeitamente possível através de uma instância simples e de um processo simples. Eu consigo aumentar a resiliência do ambiente, replicando os backups, replicando os gerenciadores por intermédio do compartilhamento de metadados, e eu posso então fazer a gestão de data center, de escritórios remotos. Nuvem, pessoal, é uma realidade hoje. Podemos suportar ambiente baseado em Microsoft Azure, podemos suportar Amazon, podemos suportar OpenStack. Isso permite que nós tenhamos capacidade de atender a grande maioria das nuvens que são nuvens públicas ou privadas. Isso é uma realidade hoje, e quando eu falo suportar a nuvem, com diversas capacidades, fazer o backup direto na nuvem, usar um proxy e usar esse proxy para que ele então se equalize com a nuvem, fazer um backup de um servidor que foi criado originalmente na nuvem. Isso tudo é possível. E, no que diz respeito a dashboard, reporting, monitoring e administration, uma série de funcionalidades adicionais que foram incorporadas ao produto a partir da versão 10 e que a gente vai mostrar
hoje. Esse slide aqui, ele fez um resumo, eu falei um pouquinho rápido, mas ele resume o que é o novo Data Protector, por que ele sofreu essas alterações, por que foi incorporado um REST API, por que foi alterado o modelo de segurança, a importância da orquestração, a importância dos modos de relatório baseados em Analytics e essa capacidade diferenciada para fazer a integração com o ambiente open source. Isso permitiu que a gente criasse um ambiente de inovação, né? O Data Protector hoje, fruto desses investimentos, é um produto bastante inovador, ele está bastante atualizado. Eu diria que hoje ele compete com os principais players e permite que a gente use aquele produto que a gente já tinha da forma mais efetiva possível. Eu não vou precisar comprar vários produtos. Uma única plataforma permite que eu faça o backup de servidores físicos, virtuais, em fita, em disco, na nuvem, que eu replique o backup e assim por diante. Temos uma pergunta aqui, eu vou virar o slide, mas antes eu vou responder a pergunta do nosso amigo Paulo Pires. Se a plataforma é possível usar o serviço Backup Exec. O Backup Exec é um produto que eu entendo que você está falando, um produto da concorrência, que é fornecido pela Veritas. O Backup Exec, ele não, assim como qualquer outro produto de mercado, ele tem a gravação dos dados de uma forma proprietária. Mas existem processos que permitem, Paulo, que a gente, por exemplo, olha, o produto que eu tenho é o Backup Exec, que não é o melhor produto da Veritas, o melhor produto da Veritas é o NetBackup, que é um produto bastante caro. Então, eventualmente, você pode estar com problemas, o Backup Exec não está te atendendo. Se você quiser, por intermédio da Indixa, usar o Data Protector, a gente tem uma solução que permite você preservar o seu histórico, o seu catálogo de fita. Você mantém a sua história, isso é importante para atender questões de conformidade, e a partir de um determinado ponto você faz a migração para que as sessões de backup sejam compatíveis com o Data Protector e ele faça a gestão de catálogo de fita e assim por diante. Então, respondendo a tua pergunta, Paulo, não existe compatibilidade porque o padrão de gravação, apesar de ser o mesmo, muitas vezes, LTO4, LTO5, a forma de gravar, os protocolos são distintos para cada vendor, mas é possível prover uma solução de contorno para esses casos. Como eu falei para vocês, nuvem é uma realidade, né? Como eu falei muitas vezes, é um ambiente hiperconvergente, e a gente vai falar um pouquinho de nuvem aqui agora, porque o Data Protector, ele é totalmente compatível com nuvem. Como eu falei, a gente pode fazer o backup em nuvem. Esse backup pode ser armazenado diretamente em nuvem. Eu estou dando um exemplo aqui, onde o próprio Data Protector, o Media Agent, vai direcionar os dados para serem armazenados no Azure, no Amazon e redes OpenStack. Muitas vezes, isso é bom. Muitas vezes, isso não é a solução ideal. Por quê? O cliente fala, eu gostaria de ter uma cópia dentro do meu data center e que depois eu replicasse isso para a nuvem. Porque se eu tiver que fazer um restore, no caso de um desastre ou de uma falha, eu gostaria de ter um backup mais rápido. Eu não gostaria de ficar à mercê de latência de rede. Então é perfeitamente possível fazer um backup on-premise e replicar isso para uma nuvem e botar um gateway que vai cuidar dessa replicação. Essa, inclusive, é uma alternativa que eu gosto muito. Você ter uma cópia e fazer uma retenção reduzida on-premise e replicar aquilo que você vai necessitar para a nuvem. Se você tiver uma falha, você tem como buscar isso aqui. Se tiver um desastre, tem uma segunda cópia na nuvem integral. Mas, como eu disse, você tem sempre um pequeno proxy, um pequeno ambiente que você permite a restauração dentro das suas dependências. Outra característica é que muitas vezes o cliente já tem o ambiente baseado em dispositivos de backup. Por exemplo, ele tem o Catalyst, ou um Store Once, ou tem um Data Domain. É perfeitamente possível, então, que o Data Protector faça a orquestração do ambiente de backup, onde o backup é feito
primariamente no dispositivo de backup, e a API do dispositivo de backup, no caso do StoreOnce, o Cloud Bank, ou o Cloud Tier, vai fazer a conexão com a nuvem. Então, na primeira situação aqui, eu faço o backup na nuvem diretamente. Na segunda, eu faço o backup e gerencio esse backup para que eu tenha uma cópia primária e uma replicação na nuvem, mas todo esse processo é gerenciado exclusivamente pelo software. E no último aqui, o mais abaixo, o appliance, eu vou fazer um backup primário nele e vou replicar o backup na nuvem. Isso é legal porque a gente tem todas as possibilidades, como eu falei, dentro do nosso portfólio. Podemos fazer o backup diretamente na nuvem, podemos usar Swift. Isso é legal porque permite que a gente tenha uma flexibilidade no que diz respeito às nossas opções, né? Inclusive, eu posso, em alguns momentos, usar um determinado provedor de nuvem para o ambiente de produção e usar uma alternativa de provedor de nuvem para o ambiente de teste ou desenvolvimento e assim por diante. Vale a pena destacar a nossa capacidade de se integrar com o ambiente OpenStack, muita gente hoje migrando para usar Kubernetes, para usar Docker, usar Rocket. Isso é perfeitamente possível e desejado. Por quê? Quando a gente fala em container, é um ambiente stateless. Desligou o container, perdeu o conteúdo, tem que fazer backup. Né? Puxa vida, mas como é que eu faço a integração com isso? É perfeitamente possível fazer a gestão de nuvens. Né? Imagina, eu tenho aqui um ambiente de backup, eu quero saber se é vantajoso eu criar uma VM dentro do VMware, ou se vai ser mais barato eu criar no Amazon, ou se vai ser mais barato eu criar no Azure, como é que eu vou fazer o backup disso, onde vai ser mais simples. Toda essa parte de orquestração, desde a criação da VM até a proteção, pode ser gerenciada pelo nosso portfólio. Isso é bem legal, isso é bem inovador. Então, se você tem serviços hoje que são baseados em Kubernetes, em Docker ou Rancher, o que for, e precisa de uma solução de backup, o Data Protector é perfeitamente compatível com esse novo ambiente, tá? Podemos fazer o backup na nuvem, podemos fazer o backup desses ambientes on-premise, como o cliente quer. A gente, obviamente, que vai fazer uma avaliação do que seria a melhor alternativa. O que é legal? A gente tem hoje suporte para a grande maioria das plataformas. Então, isso aqui mostra um exemplo onde o cliente ele criou máquinas virtuais no Elastic do Amazon, né? E ele vai fazer o backup disso no S3 da própria Amazon. Isso é perfeitamente possível. E onde é que está esse gerenciador de backup? Ele pode estar tanto no Elastic como ele pode estar on-premise. Né? Para dar uma ideia para vocês do nível de sofisticação que a gente pode chegar. Então, se a gente estiver pensando em ir para a nuvem, o Data Protector e o portfólio da Micro Focus pode ajudar sobremaneira. Né? Para a gente resumir, permite que a gente escolha o local que a gente vai fazer o offload ou fazer o backup, né, armazenamento, normalmente um armazenamento de longo prazo. A gente tem compatibilidade com diversos tipos de nuvem e esse backup pode ser feito diretamente pelo software ou orquestrado por um hardware. Nós temos uma pergunta do Guilherme, se a gente está suportando o backhint ou tem previsão. Nós já suportamos o backhint, o Guilherme Saito. Se tiver alguma dúvida, procura a gente depois da conferência, que a gente pode prestar maiores esclarecimentos, tá bom? Dando sequência aqui na nossa apresentação, a parte de automação, orquestração e análise, né? Quando a gente fala em orquestração e análise, é importante que a gente tenha em mente que o Data Protector ele pode ser um GPS para a gente. Por que ele é um GPS? Porque ele nos fala para onde nós estamos indo. Né? Como eu falei, os ambientes são cada vez maiores, com maiores volumes, eles são heterogêneos por questões de estratégia. Muitas vezes o cliente tem VMware na produção, ele tem um outro hypervisor, por exemplo, KVM, no ambiente de desenvolvimento, ele está usando infraestrutura dentro do data center, ele está usando infraestrutura na nuvem,
Essa quantidade de variáveis, pessoal, ela exige que eu tenha o apoio da ferramenta para que eu possa tomar as decisões. O Data Protector tem essa capacidade de extrair os metadados do backup, que sempre estiveram presentes, e gerar esse tipo de relatório, né? Que vai, como eu falei para vocês, falar o meu passado. Por exemplo, quais são os servidores que têm maior problema de backup? Quais são os servidores que eu criei que eu não faço regularmente backup? Quais são as sessões de backup que têm maior índice de problema? Estou olhando o meu passado, né? Isso é bem legal porque muitas vezes, para a gente chegar numa causa raiz do problema, a gente vai perder muitas horas e nem sempre vai ter esse relatório tabulado de uma forma inteligente, de uma forma gráfica. Isso aqui é só o dashboard, o relatório inicial. Tem um monte de informação sobre o volume de backup, sobre licenciamento. E a ideia aqui é um contexto novo que está disponibilizado na versão 10. Isso é muito legal, recomendo muito que a gente faça a atualização para a versão 10, e como eu falei, a versão atual 10.50 ou 10.60 que sai esse mês. E esse modo de relatório, se você não tem ele, vale muito a pena fazer um teste. Por quê? Primeiro, que o esforço para instalar esse produto é muito simples. Ele pode ser instalado num servidor virtual pequenininho, ele tem um wizard de instalação, um processo bem simples, praticamente um next, next, finish, e ele permite que você, então, tenha uma capacidade de fazer um health check, analisar a saúde do seu backup. Quando a gente instala esse produto, muitas vezes o cliente está usando o software há muito tempo, ele vai olhar o internal database, vai fazer uma avaliação de todas as informações que estão ali. Isso é bem legal, por quê? Porque permite que a gente, então, descubra que a gente tem um monte de problema, que aquilo que a gente achava que estava tudo certinho, muitas vezes não está. E você pode usar esse produto por 60 dias sem compromisso e fazer esse health check. O que eu tenho nesse módulo aí, nesse módulo de relatórios, né? Por exemplo, gestão de SLA. Né? Puxa vida, eu acordo, por exemplo, com a Glenda, que eu vou fazer o backup dela e que eu vou fazer uma restauração em 2 horas. E que o meu ponto de restauração não é superior a 24 horas. Será que eu consigo atender essa demanda? O SLA, o contrato, é um documento, é um papel. Essa ferramenta, ao contrário disso, ela vai me dizer se eu... Primeiro que eu defino o SLA e depois para que eu monitore para saber se esse SLA vai ser atendido. Isso é bem legal. Eu posso definir um SLA para cada aplicação, né? Ou para cada grupo de aplicações. Eu posso definir os parâmetros que eu quero, né? Aí temos as imagens para isso. Essa apresentação ela vai ser enviada para vocês, né? Então vocês vão poder depois olhar com detalhe isso daí. Outra coisa bem legal é chargeback, né? Então imagina que eu defina com a Glenda que eu vou fazer o backup dela em fita e vou cobrar dela 50 centavos por gigabyte. E eu defina, por exemplo, com outro usuário que eu vou fazer o backup em disco e vou cobrar R$1 por giga. Eu tenho que em algum momento mostrar o relatório de chargeback, né? Então isso é bem interessante, né? Então esses relatórios são muito interessantes e como eu falei, eu tenho inúmeros relatórios, tendência de crescimento de volume, tendência de desduplicação, olhando o futuro, avaliação do prazo médio de backup ao longo do tempo. Isso é importante, que muitas vezes a minha fita estava funcionando direitinho, eu começo a ter um desempenho piorando em função do tempo, e a gente descobre que alguém fez uma alteração, aquela biblioteca não está mais integrada pela SAN, está integrada pela LAN, ou que a minha rede está tão saturada que ela começou a não suportar o tráfego do backup. Então é bem legal esses relatórios, porque eles me dão as informações que eu preciso para ter um bom backup, né? Então isso interessa muito as pessoas que são envolvidas com backup. Elas me dão muitos relatórios que vão me ajudar o pessoal de operações a saber se tem, como é que está o pool de fita, se tem fita que está ruim, se o desempenho está bom, e aos executivos para saber se eu atendo o SLA, o chargeback e assim por diante. Esse modo de relatório, ele está presente na versão premium, a gente vai falar um pouquinho do que é isso na frente, e quem usa o licença tradicional pode fazer a aquisição como módulo extra a partir agora do lançamento da 1060. Se tiver interesse em testar esse módulo, eu recomendo conversar com a Indixa, que a gente dá o apoio para que vocês possam, então, fazer esse health check e testar a ferramenta.
A gente vai falar um pouquinho da automação de workflow agora. Temos uma pergunta aqui do Anderson Santos. Se a versão Data Protect faz backup das VMs com disco raw device? Perfeitamente. Sua pergunta é muito boa. Isso é muito comum, né? O cliente usar raw device. Né? Sim, a gente suporta raw device. Vamos explicar isso, pessoal. Eventualmente alguém pode estar com dúvida. Quando eu tenho, por exemplo, um servidor virtual, eu posso ter discos que são internos ao Data Store, por exemplo, do VMware, mas eu posso ter, eventualmente, um disco que ele é apresentado para essa VM, mas na verdade é um disco que está lá no storage. Isso é muito comum quando eu tenho um DBA de primeira linha, aquele cara que sabe o que está fazendo, ele prefere manter o volume que suporta o database fora do Data Store para que ele possa ter maior controle. Se pifar, por exemplo, o Vicente ele tem como recuperar a base. Só que as ferramentas de backup que têm menor qualidade, elas tiram um snapshot da VM e ignoram o disco raw. O Data Protector faz o backup da VM, muitas vezes ela tem um disco interno onde está o sistema operacional e a aplicação ali, ok, sem problema nenhum, vamos fazer no snapshot, mas eu faço o backup do disco raw também. Então, isso é legal porque isso me dá um nível de segurança maior e também permite que eu atenda, André, essas demandas específicas que são muito frequentes quando eu tenho um database suportado por um servidor virtual e eu tenho um DBA que entende que é melhor botar, por questões de desempenho e segurança, um volume adicional para suportar esse table space. Sim, André, suportamos disco raw device, assim como discos internos ao Data Store do Hypervisor. Data Protector suporta VMware, suporta Hyper-V, suporta KVM, suporta Citrix. Tiver alguma discos virtuais e físicos, tiver alguma dúvida, procura a Indixa que a gente dá todo o apoio para vocês esclarecerem eventuais dúvidas. Conforme a gente falou, o ambiente hoje ele é muito focado, desculpa, o ambiente hoje é muito comum a gente encontrar situações onde eu tenha a necessidade de automatizar o processo de gestão de nuvem multi-cloud. Né? Então, imagina, eu fui lá, conversei com a Indixa, comprei um ambiente que é baseado em uma solução hiperconvergente, né? Isso me ajudaria. Normalmente o compelling, o motivador para isso é ter uma simplicidade na gestão de TI. Não faria sentido eu manter o backup da mesma forma que eu faria há 40 anos atrás, que é colocar a gente, mandar para a fita. Hoje, a gente tem soluções, aí nesse caso aqui é uma solução que complementa o Data Protector, não é o próprio Data Protector, mas faz parte do nosso portfólio, que faz a gestão desse catálogo, desse ambiente de multi-cloud. Então eu poderia, por exemplo, invocar e criar um servidor com Oracle o servidor com sistema operacional Linux e um banco de dados Oracle, né? E quero colocar uma camada de backup, como eu falei, um SLA. O que eu estou mostrando para vocês aqui é que a gente pode fazer isso, a gente tem grandes provedores do mercado nacional que usam a nossa solução e que a gente pode aprovisionar serviços bastante distintos e bastante relevantes. Então, eu falei de um Oracle, né? Podia estar falando no Hypervisor, criar um DB2, um SAP, um SAP HANA. Tudo isso faz parte. Nós temos uma matriz hoje nesse catálogo de serviço bastante grande. Isso é legal porque a gente vai fazer a orquestração, ou é o Operations Orchestration. O que ele vai fazer então? Eu vou fazer uma sessão de backup, eu vou testar ela, né? Quando tiver tudo certinho, né, todos os resultados me indicam que isso que eu aprovisionei está ok, eu vou colocar no meu catálogo de serviço. Né? Então, ao invés de fazer uma sessão de backup demorar horas, talvez, ou minutos, se a pessoa for muito experiente, eu posso fazer a gestão do backup em segundos. A ferramenta, o Operations Orchestration, vai inserir a camada de backup em acordo com a minha especificação.
eu posso ter lá um backup com um determinado SLA e atribuir isso como metadado do nome do SLA, ou simplesmente chamar de ouro, prata, bronze e estabelecer parâmetros. Então, a própria ferramenta vai aprovisionar VM ou servidor físico e vai inserir a seção de backup. Isso é legal porque, como eu falei para vocês, esse ambiente pode estar em servidor físico, em servidor virtual, on-premise, na nuvem, né? Então, a ideia aqui é que a gente possa suportar infraestrutura da HPE, no caso aqui esse slide está mostrando isso, mas também podia ser uma infraestrutura provida pela Dell, né? E nós poderíamos fazer a orquestração de todo esse processo, desde o aprovisionamento até a sessão de backup. Isso é legal porque simplifica o meu ambiente, né? Reduz o risco, reduz os prazos para lançamento do serviço e assim por diante. Aqui, por exemplo, eu dei uma ideia do SimpliVity, né? Mas a gente pode fazer, por exemplo, mover uma máquina virtual, clonar uma máquina virtual, né? Não só fazer a gestão do backup, é muito além disso, né? Vou falar um pouquinho para vocês sobre as novas funcionalidades que estão incorporadas na versão 10 ou posterior, né? Por quê? Quando o cliente faz o upgrade, ele pode usar essas funcionalidades. E muitas vezes, como eu falei, o cliente está defasado, ele está 10, 12, 15 versões anteriores. Então, o que temos de novo aí? Quando você fizer a atualização para a versão 10, você vai ter uma nova interface de gerenciamento, né? Na verdade, tudo aquilo que você sabia continua, mas aqui a diferença é que essa interface de gerenciamento é uma interface baseada em navegador, padrão web, e tem um novo contexto. Ele continua o Data Protector baseado em contextos, contexto backup, contexto restore, mas temos um contexto novo, que é o contexto home, que nos dá um dashboard. Então, o que é legal aqui? Ele me fala, por exemplo, quantos clientes eu tenho, qual é o volume protegido, quais são os dispositivos. Isso é interessante porque é uma visão intuitiva. Então, puxa vida, se alguém me perguntar para mim quantos clientes eu tenho nesse ambiente, eu vou saber imediatamente responder, 24. Qual o volume de backup que eu estou fazendo aqui? 361 GB, 361 peta, não importa. Se alguém me pedir, olha, eu preciso fazer o backup, que dispositivo você tem disponível? Automaticamente eu vejo os dispositivos que eu tenho disponíveis, são 17 nesse caso. Backup em fita, backup em disco, backup em nuvem. Eu posso reaproveitar esses backups para a nova sessão de backup que eu vou criar. Esse é um contexto novo, você não paga nada para isso, você fez o upgrade, automaticamente vai ter esse novo contexto, né? Quando você vai clicando, vai fazendo o drill down, ele te mostra, por exemplo, nesse caso do backup, desse volume, o que é backup de file server, o que é backup de hypervisor, o que é backup de database, né? Outra característica nova é a possibilidade do uso do Advanced Schedule, que é bem legal porque ela permite que você faça a resolução de um problema histórico de backup. Normalmente, quando você faz o backup, não importa a ferramenta, não importa a empresa, a gente lida com restrição, né? Então, imagina, eu tenho 10, eu tenho 20 servidores, eu tenho uma biblioteca de fita, ou eu tenho 2 bibliotecas de fita, e até no passado, o que a gente fazia? A gente acabava fazendo contas na mão ali para saber qual era o backup que ia ser feito primeiro, como começava às 7 da noite, o outro começava às 8 da noite, ou então fazer um script, quando terminar essa sessão, invoca e começa outra. Isso realmente tomava muito tempo e é uma coisa bastante chata de administrar. Com o Advanced Schedule, o que a gente faz? A gente pega e define uma prioridade para a sessão de backup, de 1 a 6.000. Então, se eu tenho um backup e todos os backups que eu posso atribuir essas características para cada backup, sessão de backup individualmente. Então imagina que às 7 horas da noite começou o backup de uma determinada aplicação que não é relevante. Às 8 horas da noite começou o backup do meu ERP. Automaticamente eu vou colocar on hold, eu vou interromper o backup daquela sessão que não era relevante e vou fazer o backup do meu ERP.
Quando o RP terminar, eu termino então, eu continuo fazendo o backup daquela sessão que não tinha tanta relevância. Por que isso? Eu defini uma prioridade, está aqui, ó, de 0 a 6.000, e coloquei que a maior prioridade seria para o sistema RP, e a menor prioridade eu colocaria para o sistema que não é tão relevante. E aqui eu defino se eu quero fazer o backup pela SAN, pela LAN, enfim, todos os detalhes aí que a gente está acostumado a ver, né? Então, isso é legal, pessoal, porque a gente consegue fazer o backup de uma forma inteligente e sempre considerando a prioridade da aplicação, né? O Advanced Schedule, ele é presente na ferramenta. Fez o upgrade, automaticamente eu tenho direito de uso. Você pode pegar as suas sessões de backup e automaticamente migrar elas para o Advanced Schedule no processo de migração. Nem sempre a gente faz isso. Normalmente a gente migra as is, como está, e depois eu vou refinando as minhas sessões de backup para que eu possa usar esses recursos do Advanced Schedule. Eu ia falar de um outro assunto, mas eu tenho uma outra pergunta aqui, deixa eu ver, do Anderson Santos. A pergunta é se o Data Protect faz o backup de file system via SAN. Sim, a gente faz backup preferencialmente por SAN. Isso a gente pode fazer backup de servidor físico, de servidor virtual, né? A gente pode fazer a definição para que o backup trafegue exclusivamente pela SAN. A gente pode fazer o seguinte, dar dois caminhos. Olha, você pode fazer pela SAN e pela LAN e você toma a resolução do Data Protect para que você faça o backup da forma mais rápida. Ele identifica qual é o caminho mais rápido. Normalmente o caminho mais rápido é SAN. Mas Anderson, o Data Protect, eu já estou com alguns anos com isso, especificamente eu estou há 20 anos entre HP, HPE e Micro Focus. Desde as versões mais antigas do Data Protect ele já faz isso. O que pode estar acontecendo contigo aí é algum detalhezinho de ajuste, tá? Para que a gente possa fazer o backup de SAN. Tá? Então a gente pode fazer o backup que a gente chama de LAN free, né, de um servidor físico ou de virtual. O que pode estar acontecendo, por exemplo, você tem um proxy que vai interagir com o vCenter, ele não tem HBA, então você é obrigado a rotear pela LAN. Mas respondendo a tua pergunta, o Data Protector faz o backup com alto desempenho, preferencialmente por SAN. Tiver alguma dúvida, fala com o pessoal da Indixa, que a gente dá o apoio para que a gente possa revisar a tua arquitetura e a gente possa rever eventualmente algum detalhe que esteja impedindo você de usar a SAN. O Data Protector faz, mas como te falei, tem que ter uma HBA no proxy, se for um servidor virtual, ou se for um servidor físico, também tem que ter uma HBA e assim por diante, Anderson. Deixa eu aproveitar aqui que tem aqui uma outra pergunta do Flávio. O Flávio já me faz aqui 3 perguntas. Deixa eu ler aqui. Bloco. Tá. Ok. Sim, a gente faz o backup, Flávio, gerenciando o bloco. Eu imagino que esteja falando daquela função do que a gente chama de CBT, né, o Change Block Tracking. Então, se você faz um snapshot, o primeiro snapshot você vai considerar compactação, um monte de coisa. Mas, quando o hypervisor faz ou não, acho que talvez você esteja perguntando uma coisa mais simples, né? Se a gente faz desduplicação de uma forma naturalmente. Sim, o Data Protector faz desduplicação. Então, se você fizer um... Deixa eu refazer a resposta aqui, Flávio. Imagine que eu crio um dispositivo para backupear, para receber o backup, para armazenar o backup. A gente vai criar um dispositivo chamado B2D, Backup to Disk, e ele naturalmente já tem desduplicação. Então, se você fizer um primeiro backup, ele vai te dar compactação e uma série de benefícios. Se você fizer um segundo backup, ele vai confrontar o que alterou. Então, você imagina, eu vou dar um exemplo aqui de um file server e de um banco de dados. Né? No file server, imagina nesse exemplo que eu vou dar, que eu só criei um arquivo. E esse arquivo, na verdade, eu fiz uma alteração. O backup de ontem eu tinha um arquivo e hoje eu fiz uma alteração no cabeçalho. Hoje, eu nem vou fazer o backup do arquivo inteiro, Flávio. Eu vou fazer o backup só desse bloco que significa, que representa a alteração do cabeçalho. Né? Então, tem desduplicação nativa. E também usamos os recursos que o hypervisor dá, como o Change Block Tracking, né? Para que você, quando tire o snapshot da VM, só
inclua os blocos que foram alterados. Então, respondendo a tua primeira dúvida, Flávio, sim, a gente faz desduplicação e faz o backup considerando os blocos que foram alterados, não as instâncias. Isso é bem melhor do que fazer instância. E sim, fazemos blocos quando a gente usa um hypervisor. Então, de qualquer forma, eu acho que eu atendi a sua resposta. E, deixa eu ver aqui, e tem console de gerenciamento web. Ela gerencia também outros data protect do meio ambiente que não... Olha, o que acontece é o seguinte, a console, ela pode, mediante o uso de um módulo, fazer a gestão de várias interfaces, Flávio, mas eu precisaria de fazer a atualização. Não tem como não atualizar uma instância do Cell Manager e fazer a gestão web, tá? Então, primeiro, o modelo mais simples é você ter a gestão web para cada uma dos gerenciadores que você tem. E se você quiser, você pode unir, você pode integrar a gestão desses ambientes, né, usando um módulo específico, e aí você pode, através de uma única console, gerenciar 2 data centers, 2 gerenciadores. E outra coisa que você pode considerar, Flávio, é o seguinte: esse módulo de relatório, eu também posso ter um único módulo para várias instâncias do Data Protector. Então, eu posso fazer isso, tá? Então, daria para fazer todas as opções que você pediu, Flávio Osetti, e atender essa demanda. Agora, vamos pegar a última pergunta que sobrou aqui. Se o job pode ser pausado. Claro, esse job pode... A pergunta é do Anderson Santos. O job pode ser pausado, como eu te falei, por uma questão de prioridade. O próprio software vai olhar que está começando uma sessão que tem maior prioridade e vai pausar aquela de menor prioridade, ou por um desejo do operador de backup, ele pode interromper uma sessão de backup e depois, se ele quiser, ele pode usar uma função chamada resume e dar continuidade. Mas respondendo à pergunta do Anderson, sim, o backup pode ser pausado. Vamos voltar aqui então à nossa apresentação. Deixa eu tomar uma água aqui que eu falei bastante hoje. Essa é a arquitetura do Data Protector atual, né? Então a gente pode incluir o Data Protector de forma isolada, o Data Protector gerencia os processos, eu posso integrar com ferramentas de orquestração, eu posso fazer backup de servidores físicos, virtuais, gerenciadores de correio eletrônico, ambiente, como falei, on-premise na nuvem, posso fazer o armazenamento em diferentes tiers de backup e posso, inclusive, misturar esses tiers. Eu posso fazer o backup, por exemplo, fazer um backup em disco, usando ali uma área de disco que eu tenho disponível, 1 tera, 2 tera. Posso fazer uma retenção do backup no meu data center por 30 dias e posso periodicamente consolidar isso em nuvem. Então, isso é bem legal que eu estou misturando os tiers. Se eu quiser fazer o backup dessa forma, me dá uma vantagem. Se eu precisar restaurar um backup, normalmente a restauração é de um arquivo com menos de 30 dias na prática, tá? Eu tenho uma cópia ali dentro do meu data center, em disco. E se alguém me pedir por uma questão de auditoria, um restore de 2008, de 2012, eu tenho uma segunda cópia na nuvem. Eu dei uma ideia de nuvem, mas eu poderia estar fazendo backup em disco e consolidando em fita também, tá? Então, eu posso misturar os tiers de armazenamento. Isso é bem legal. E posso também fazer snapshot usando LUNs do storage para que eu acelere o prazo do backup. Isso é quando eu tenho uma aplicação muito crítica e eu tenho uma janela de backup muito pequenininha, minutos. Então é possível fazer o snapshot do storage. Eu tenho então o Advanced Reporting, que tem os módulos baseados em Analytics. São relatórios preditivos e prescritivos. É uma solução legal que a gente reduz o custo de propriedade, porque a gente não precisa ter várias soluções diferentes para fazer o backup de vários ambientes, não preciso comprar várias ferramentas para gerar relatório, eu tenho tudo isso integrado. Obviamente, como eu falei, o módulo de relatório ele é integrante da parte do licenciamento premium e ele é um módulo opcional para quem tem o licenciamento tradicional. Nós temos aqui, caminhando para o nosso final, que eu vou encerrar aqui falando dos novos modelos de licenciamento. Isso é bem legal. O licenciamento que a gente começou a vender no Brasil, e no Brasil, vocês estão vendo o logotipo aí, Data Protector, que tem mais de 30 anos. O licenciamento que a gente mais usava no passado era o tradicional.
né? O licenciamento tradicional, ele considera componentes, né? A grande vantagem dele é que a gente não cobra a integração com o file system. Então, eu podia ter uma quantidade ilimitada de file system e para aquelas aplicações que eu ia fazer integração de forma online, um Oracle, um SQL, um host de hypervisor, eu compro a licença de online backup. E licencio o gerenciador e licencio o tier de armazenamento, né? Porém, o mercado mudou, nós temos hoje outras opções. Uma opção que eu tenho hoje para o modelo de licenciamento, às vezes o cliente tem um ambiente 100% virtualizado. E muitas vezes ele pode ter um ambiente no data center que é híbrido, mas ele tem uma filial que tem um hypervisor. Nós podemos licenciar também por socket. O preço de lista do modelo por socket é o menor preço do mercado. Se houver uma necessidade de você fazer o licenciamento por socket, procure a Indixa. Eles são capazes de ajudar a gente a fazer uma configuração tanto por um modelo tradicional como por um modelo por socket. O licenciamento por socket é legal porque você pode fazer o backup em disco, em fita, em nuvem. A única trava que você vai ter é a quantidade de sockets, né? Então, isso é bem legal porque ele atende essas demandas desses ambientes que são um pouquinho mais simples, tá? Como eu falei, às vezes o cliente, a realidade dele é ter centenas de servidores. Às vezes a realidade dele é ter 2, 3 hosts de hypervisor. Nesse caso, aí, eventualmente, o modelo por socket pode ter um licenciamento mais barato, né? E às vezes aquele cliente que é grande, que tem dezenas, que tem centenas de servidores, tem uma determinada planta onde ele tem um ambiente que ele tem um hypervisor. Podemos licenciar por socket. Outra forma de licenciamento que a gente tem agora é o licenciamento premium. Na verdade, o premium é uma suíte que inclui o direito de uso do Data Protector, do modo de relatório, da integração com o System Center, integração com o Operations, Orchestrations e com o DSA. Então, são vários produtos, né? No que diz respeito ao Data Protector, você pode usar quantidades ilimitadas do backup em disco, do online backup, e assim por diante. E também pode usar o modo de relatório, né? Isso é bem legal porque você tem um pouco mais de flexibilidade. A gente tem percebido que os ambientes têm ficado cada vez mais complexos e a gente, muitas vezes, tem uma vantagem quando usa o licenciamento premium. Então, para ter uma ideia do que faz parte dele, você pode usar quantos gerenciadores de backup você queira, quantos drives de fita você queira, quantas unidades do online backup, backup em fita, em disco, NDMP, né? E você também pode usar o modo de relatório. O que é legal que a gente tem aí, né? A gente tem aqui a possibilidade, pessoal, de fazer a conversão. Então, uma coisa que eu recomendo muito, né, por uma questão geográfica e porque vocês são atendidos pela Indixa, vocês podem conversar com a Indixa para verificar a possibilidade de fazer a migração do licenciamento, que era o licenciamento tradicional, para o licenciamento premium, que tem um monte de vantagem. Existe um programa que é o Data Protector Customer Appreciation Program, que permite que aquilo que você comprou seja fornecido como crédito. Então imagina, você comprou lá alguns online backup, comprou lá backup em disco, em fita, isso a gente bota numa planilha, vai apurar que você tem um direito a 6 terabytes de licenciamento premium. Se você precisar de 10, por exemplo, vai ter um gap de 4, mas aí a Indixa pode te fazer uma oferta com um preço diferenciado para esse gap. Então, é muito interessante fazer esse estudo para fazer a migração do licenciamento tradicional para o licenciamento premium. Pessoal, eu queria, então, já caminhar para o encerramento. A gente concluiu hoje todos os itens que a gente queria nessa atualização. A gente vai se colocar à disposição para esclarecer qualquer dúvida que vocês eventualmente tenham no futuro. Contactem a Indixa. E nesse momento aqui eu queria transferir a palavra para a Glenda, para que a gente possa, então, fazer nossas perguntas e respostas, né, Glenda? Ótimo. Muitas perguntas e respostas já foram feitas durante o webinar e eu acho que ficou bem interessante, né? Porque justamente à medida que a gente falava da solução, já tirava as dúvidas do pessoal. Mas, pessoal, a gente tem mais 2 minutinhos. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar que o Edson responde.
E Edson, muito legal a ferramenta, eu achei muito interessante, é útil para qualquer empresa realmente que quer elevar os níveis dos seus backups e se preocupar menos também com a qualidade deles, né? Uhum. E como eu falei, eu recomendo que vocês conversem com a Indixa no sentido de fazer o teste da ferramenta de analytics, de relatório, sem compromisso. Por quê? Porque o esforço de integração é mínimo e a gente vai ter um health check. E a segunda mensagem, se vocês estiverem pensando em fazer um upgrade, fala com a Indixa para a gente fazer uma atualização, faz o planejamento e vai para a versão 10. E terceira mensagem, quiser migrar do licença tradicional para a capacidade, temos o Customer Appreciation Program. Vamos olhar isso daí sem compromisso, fazer um estudo, verificar se é viável, quanto vai custar isso. Normalmente a gente tem tido bastante sucesso nessas migrações por uma questão de simplificar o ambiente e reduzir custo operacional. É isso aí. Alguma pergunta adicional, alguma questão? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida que vocês lembrem depois, ou se vocês realmente, como o Edson comentou, desejam conhecer melhor essa solução, podem ou responder o e-mail que eu enviei para vocês sobre o webinar, ou mandar um novo e-mail para o comunicacal@indixa.com.br. Comunicação sem acento e sem cedilha, que eu mesma recebo, posso falar com vocês e encaminhar para os nossos especialistas apresentarem para vocês melhor essa solução ou tirar qualquer dúvida. Edson, nós acabamos de receber uma perguntinha. Ótima apresentação, obrigado pelo retorno das dúvidas. Obrigada a você, Flávio, obrigado por ter participado. A sua dúvida contribuiu bastante para a qualidade do nosso webinar também. Edson, acho que é isso então. O pessoal fez suas perguntas, foram respondidas. Eu acho que ficou muito legal. Tá perfeito, então. Queria mais uma vez agradecer ao pessoal da Indixa e também a todos que participaram pela atenção dispensada. Desejo a vocês aí uma excelente tarde, pessoal. Obrigado. Obrigada, Edson, e os Vale. participantes. E boa tarde para vocês, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.